Professor Sandro, um prazer ter o senhor conosco aqui no SBT News. Queria aproveitar a sua participação aqui conosco para atualizar, saber exatamente qual é o momento mais presente, em que estágio está a discussão acerca da regulação das plataformas digitais, partindo-se de Portugal, a inserção na Europa, e com que olhos vê o processo também em outros lugares do mundo, como por exemplo no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. O que temos na Europa de há uns anos para cá foi a tentativa de assegurar melhor governança de dados, melhor governança de privacidade, e nesta viragem para a década de 2020 tivemos a instalação de alguns atos normativos que são o Digital Markets Act e o Digital Service Act. O DMA e o DSA são duas tentativas de enquadrar as atividades económicas digitais e as plataformas digitais. Aquilo que está a haver é um assentamento desta nova abordagem e estamos agora a começar a experienciar como se vai implementar. Este é o momento em que nós estamos e este é o momento que tem alguma rima, que tem alguma conexão também com o momento brasileiro. Um momento também de viragem, um momento de nova década, um momento de algum autoencontro com o que faremos nós com tanta conectividade. É estritamente necessário que aconteça esse processo, porque se a gente partir do ponto de vista de que, afinal de contas, as plataformas atuam propiciando serviços, mas ao mesmo tempo se valendo deles do ponto de vista do negócio, elas estão ali a regular o próprio negócio, que é o dispêndio de serviços para a comunidade, fica aparentemente, pelo menos, o próprio regulador cuidando daquilo que deveria ser regulado, ou seja, o privado cuidando daquilo que deveria talvez ser público, ser regulado de alguma outra forma. Existe essa dicotomia, essa necessidade? Eu acho que é uma excelente colocação desta matéria, uma vez que estas plataformas, no fundo, são donas de um ambiente em que temos usuários, mas também temos produtores. Produtores de conteúdos, vendedores de bens nos mercados digitais, não é, de compra e venda. Temos situações em que as pessoas apenas habitam aqueles ambientes para estarem com amigos, para partilharem mensagens, para serem pessoas na sua vida digital, não é? E o que acontece é que as grandes mega plataformas digitais, na prática, já são reguladores e donos do seu próprio espaço, só que daí saem consequências para a vida não digital, para a vida económica, e esse tipo de poder já é exercido. Portanto, regular de fora para dentro, temos instituições que têm políticas regulatórias que impõem obrigações a essas plataformas, não deve ser visto como algo que quebra a originalidade livre da internet, porque a internet mudou. A internet dos anos 90, a internet aberta, a internet em que nós discávamos um endereço no browser, não é? Do computador, isso passou para outra fase, em que o consumo espontâneo da internet é feito através de mediadores, de intermediários que têm poder de intermediação significativa. Aí temos um conceito. Poder de intermediação significativo porque são bolhas. E vivemos todos em bolhas. E, portanto, consumimos os conteúdos dentro de um regime que é ditado pelo dono da plataforma. E o que temos no Brasil, eu creio que pode ser uma entrada numa fase histórica. Eu, por a definição, sou alguém que acredita sempre no Brasil e que teremos aqui um momento que eu espero que o Brasil encontre as suas soluções, que eu creio que o mundo está a olhar para essas soluções. Aquilo que temos na Europa pode ser uma semi-solução. Eu creio que uma solução integrada pode vir do Brasil e essa solução que ainda se está a encontrar pode passar, por exemplo, por termos um regulador, a Anatel, com alguma capacidade de entrar nesta arena digital, porque nós demos nomes às coisas. Temos Google, temos Meta, temos Amazon e estas entidades gigantescas estão na arena. A pergunta para o povo brasileiro, a pergunta para as instituições brasileiras é: que gladiador
é que nós precisamos de ter na arena para defender os interesses de quem não tem poder para lidar com aqueles monstros. Nós precisamos de um gladiador. Eu creio que uma instituição reguladora como a Anatel, seja qual a relação ou a solução brasileira, eu acho que pode ser uma tentativa de termos alguma disciplina e alguns interesses legítimos do povo brasileiro, das instituições da soberania brasileira, a ser defendido no terreno. Faz diferença o fato de termos no Brasil um mercado de 200 milhões de habitantes, exatamente na condução desse processo que o senhor menciona, que, em outras palavras, este regulador daqui, ele é próprio empoderado por esses 200 milhões de eventuais, de potenciais usuários, por exemplo? Sim, eu estive vários anos na regulação como conselheiro do regulador português, tendo experiência não só com os nossos pares europeus, mas também com outras paragens, na América do Norte, com a Anatel. Aprendi a admirar muito a Anatel, porque a Anatel é um corpo de servidores altamente capacitado, que tem um mecanismo de seleção isento e que tem um alinhamento com os interesses do povo brasileiro. O que acontece com esta instituição, e o Brasil tem outras igualmente capazes, igualmente interessadas em salvaguardar o Brasil como um espaço de soberania tecnológica, nós temos que dar poder a estas instituições que têm capacidade técnica e visão estratégica. E é apenas um exemplo que eu estou a dar nesta matéria, a Anatel. Existem outras instituições brasileiras de grande poder de fogo que são exemplos para o mundo e nem sempre os brasileiros sabem disto, nem sempre fora do Brasil esta competência técnica é reconhecida, embora a influência no xadrez internacional se faça sentir, porque muitas vezes há experimentação regulatória que no Brasil consegue sucessos que noutras paragens, com igual número de habitantes, não é possível lá, e aqui foi possível. Isso permite ao Brasil, como um player, como um grande mercado, como um grande regulador, fazer frente, por exemplo, ou, como o senhor coloca, tornar-se uma espécie de referência frente a, por exemplo, mercados tão fortes como os dos Estados Unidos ou a própria União Europeia? Sim, nós aqui já estamos a falar de uma mudança nas placas tectónicas da globalização tal como a conhecíamos. O mundo mudou. E neste momento temos uma disputa por interesses que são de alcance não apenas baseado no livre comércio, isso era a definição que tínhamos da globalização, e agora começa a haver uma afirmação de espaços de influência. Vejamos como os Estados Unidos estão muito interessados em ter um espaço de influência na Europa, não é? E que quando a Europa tenta regular o mercado digital em que eles têm hegemonia económica, ficam irritados, tentam fazer alguma coisa, tentam coordenar-se, nas palavras deles, com a Europa. Eu creio que com o Brasil eles têm que esbarrar com uma entidade cultural afirmativa que sabe zelar pelos seus próprios interesses, e o mundo precisa disso. O mundo precisa de pluralismo. Essa diversidade no mercado. Precisa de diversidade, e essa diversidade é mais riqueza para o mundo como um todo. E, portanto, quando nós temos um Brasil que se afirma no mundo, todos ganham. Ganha o povo brasileiro, mas ganha outras geografias, não é? E o Brasil consegue ser capaz dessa diplomacia, de gerar entendimentos, de permitir novas soluções criativas com a força de todos. Eu tenho crença nesse Brasil. O senhor iniciou a nossa conversa falando da mudança da internet, e a gente percebe isso, que ela vem se dando continuadamente e deve continuar. Esse mesmo processo de regulação vai seguir por esse mesmo caminho, eu quero acreditar. Não vai, regulando agora não significa que será definitivo, mas é parte integrante de um processo que daqui a pouco terá novas etapas. Isso não. Essa novamente é uma excelente colocação, porque não podemos pensar na regulação como pensávamos antes, que é gerar regulamentos e eles ficam preto no branco, estáticos, enquanto o mundo continua a evoluir. Não, nós precisamos de atores sistémicos
que conseguem aportar moldes para a coevolução das coisas. E as coisas têm que coevoluir não apenas pelos interesses privados, não apenas pelos mercados, mas também pela coisa pública, que tem que contribuir, tem que participar. Assim, os entes da política pública têm que ser dinâmicos, têm que ser responsivos, também têm que ser antecipatórios. Têm de ser capazes de, eles próprios, se constituírem como empreendedores das soluções coletivas. São parte do ecossistema. Ouvindo o senhor falar, eu fico pensando como é que esse processo todo se dá, ou necessariamente tem que se dar, considerando um aspecto bastante sensível, que é a questão da liberdade de expressão, que é a questão do conteúdo ele próprio, para não ser confundido com incitação a ocorrências irregulares e criminosas. As fake news são um exemplo disso. O Brasil viveu uma eleição no ano passado extremamente polarizada e muito calcada nesse processo que eu estou descrevendo para o senhor. Isso tem saída? Eu creio que não estamos ainda a ver a saída. E antes que vejamos a saída, as coisas vão se complicar ainda mais. Eu lembro-me de uma das primeiras traduções para a língua portuguesa da expressão fake news. Foi de alguém do Brasil, eu tenho muita pena, não sei quem gerou essa expressão, mas dizia notícias mentirosas. Ora, qual é o interesse dessa expressão? É que uma notícia é um artefacto, não é? Não é um sujeito, não é um agente. Mas quando a gente diz notícia mentirosa, é a própria notícia que gera mais propagação. Ela gera mutações que levam ainda mais conteúdo. Ou seja, quando a gente fala de fake news, na tradução brasileira, de notícia mentirosa, o que é que nós de imediato estamos a aprender? Estamos a aprender que as peças de informação hoje estão já algoritmizadas, portanto elas caem num espaço e vão ter capacidade de propagar de uma certa maneira, porque têm cavilhas, porque têm ganchos, porque vão circular mais para um lado, vão ser autodirigidas para outros, portanto elas têm uma espécie de vida própria. Sim. E com a inteligência artificial, as próprias mutações autogeradas nos conteúdos vão aumentar ainda mais. Portanto, se até agora as coisas estavam difíceis e a gente vê que há muitas modas na economia digital, não é? Lembramos, antes qual é que era a moda? Era o metaverso. Este ano, estamos em 2023, não ouvimos falar mais de metaverso, aparentemente ele está em crise, etc. O que é que agora está a ser a moda? É a inteligência artificial. É o chat GPT. Então, nós percebemos que há futuros que não vão, se calhar, existir mais, que é, olha, o investimento que fazíamos no metaverso, se calhar não vai ter retorno. Mas, ao mesmo tempo, agora temos esta questão do chat GPT como uma tecnologia barata que permite a geração de texto. Há outras tecnologias que permitem geração de imagem. Significa que iremos ter menos certezas quando olhamos para conteúdo, certezas sobre a sua autenticidade. Iremos ter menos certezas sobre a sua representação da realidade e vamos ter mais suspeitas sobre a maneira como elas estão a fabricar o nosso entendimento. Antes as notícias eram sobre a realidade. Agora as notícias podem ser interferências nas nossas preferências, nas nossas inclinações, nas nossas percepções, de maneira muito mais direta a uma descolagem em relação à realidade. Isto tem de levar a mais literacia mediática, digital. Eu estou aqui em São Paulo hoje no contexto de um grande congresso da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT, um evento com mais de 16 mil participantes, com 180 bancas, com fabricantes de equipamento, com empresas da área da conectividade e esta imensa população empreendedora
que conseguiu levar à última milha comunicações nas áreas rurais para pessoas que não teriam posses, mas agora estão mais incluídas do ponto de vista digital, toda esta grande massa de empreendedores, às vezes com 2.000 assinantes, com 3.000 assinantes, que conseguem disputar mercado aos grandes operadores clássicos, não é? Que eram oligopolistas. Estas pessoas que têm muita confiança da população do seu bairro, que há muito menos reclamações dos serviços destes prestadores do que as grandes, estas pessoas, produtoras de soluções para a população, eu estou confiante que elas poderão também levar mais literacia digital até à última rua, ao último bairro. Porque as pessoas, sabendo que resolvem problemas técnicos, também podem ver nestes provedores um mínimo de pontos cardeais para se defenderem perante as ameaças digitais. Ninguém quer abandonar o seu filho às 11 da noite de sexta-feira na Avenida Paulista. Então, como pode abandonar o seu filho às 11 da noite no quarto escuro, no meio das plataformas digitais que nós não conseguimos saber como se autorregulam e ainda não temos o equipamento institucional para as regular? Precisamos do esforço de todos e hoje em dia, no Brasil, temos muitas capacidades. Elas estão distribuídas. O mundo deve aprender mais com o exemplo brasileiro e o exemplo brasileiro desenvolver-se com este impulso endógeno nacional. Será que ainda está faltando, o senhor me leva a pensar a partir da sua explanação, uma ação mais possível, mais efetiva, mais ampla da expectativa que foi gerada em cima do 5G, por exemplo? O 5G até o momento ainda não entregou tudo que poderia? Eu acho uma excelente colocação novamente. Ao longo dos meus anos enquanto regulador, uma coisa que eu procurei fazer foi falar com o trabalhador que sobra aos postes e põe o cabo. Eu tentei falar com o consumidor que tem uma reclamação. Eu procurei desenvolver diálogos com operadores, muitos deles estrangeiros. E há, por exemplo, um amigo que eu fiz, que é um engenheiro numa grande empresa de telecoms da Coreia do Sul, o primeiro país a rolar o 5G, e eu pergunto a este meu amigo, o meu amigo Kim, então Kim, nesta altura, já estamos neste ano, neste mês, vocês já têm algum modelo de negócio para o 5G? Já chegou a hora, vocês que foram os primeiros, vocês que têm o maior aprendizado. Então, dá-me aí boas notícias para eu saber como é o futuro. E ele diz-me, não, ainda não há futuro, ainda não monetizamos, ainda não há uma solução vencedora. Olha, manda-me uma mensagem mais tarde que se calhar podemos ter mais sorte. Até agora não. Não sei se é a maldição dos números ímpares, porque o 2G foi ótimo. O 2G foi ótimo, o terceiro não aconteceu nada, o 4G foi muito impactante, o 5G até agora está a tardar. Então que vem o 6G, não é isso? Já está em fase de experimentação, o 6G, e eu estou em crer que será possível à comunidade de cientistas e engenheiros brasileiros também moldarem o 6G à imagem dos interesses brasileiros. Nós recebemos o professor Sandro Mendonça para falar de regulação das plataformas digitais e de muitos comportamentos da sociedade e de necessidades também que precisam ser atendidos pelos modelos de negócio e pelos serviços. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no SBT News. Muito obrigado. Obrigado.